Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, estamos aqui para adorar o Senhor, para declarar quão grande Ele é, quão poderoso é o Senhor que nos fez e todas as coisas Ele fez para que nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecê-lo e de estar com Ele. Hoje eu quero trazer uma palavra muito conhecida de todos nós, mas que nos traz uma alegria muito grande em ouvir essa história, que é a história da samaritana. Nós vemos aqui que Jesus, ele estava com os discípulos, e ali ele deixou a Judéia, ele retirou para Galileia. E quando era atravessar ali, ele disse: é necessário atravessar a Samaria. Por quê? Porque ali, e quando ele chegou em Samaria, que era chamada Sicar, era das terras de Jacó, então estava ali um poço, e ele já estava cansado da viagem, Ele assentou junto ao poço, junto à fonte das águas, e a palavra diz que era a hora sexta. Quando nós olhamos a hora sexta, era o meio-dia, com certeza o sol estava muito quente, E ali veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus pediu água para aquela mulher, E aquela mulher, ela disse: tu pedes água para mim, que sou uma mulher samaritana. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não conversavam, não tinha relação de amizade, E Jesus, no verso 10, ele diz para ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, se você conhecesse o dom de Deus, Se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, Você pediria para ele e ele te daria água viva. Então, aquela mulher não entendeu nada, nem dom de Deus, nem quem era aquele homem. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem como tirar água, Como que o senhor vai me dar, E ali continuou aquela história. E Jesus ali, ele queria mostrar para aquela mulher quem era ele. Jesus passou em Samaria para salvar aquela mulher, para salvar aquela cidade, para mudar aquela história da contradição entre os judeus e os samaritanos. Por isso ele disse: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ele quer nos dar água viva, mas para isso eu preciso conhecer o dom de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso saber que a fonte de água viva vem do Senhor, é dos céus que vem a fonte de água viva, que Jesus é a fonte de água viva. E naquela história, quando aquela mulher entendeu quem era Jesus e tudo que ele podia fazer, ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não possa mais, que eu não tenha mais sede, nem precise vir mais aqui buscar. Então Jesus fala para ela assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Você chama que eu vou te dar, E ela respondeu: não tenho marido. E Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que tu tens não é teu marido. Tu disseste a verdade. Então, ali ela começou a entender que aquele homem não era um homem comum,
ele era um profeta. E aí ela foi na cidade e ela falou: encontrei um homem que contou a minha vida, encontrei Jesus, né? E vai contando a história e todo o povo da cidade vem ter com Jesus. Jesus, ele não só queria água pelo calor do meio-dia, Jesus queria o coração daquela mulher, ele queria aquela cidade, ele queria o povo daquela cidade, e ele foi com este objetivo. Jesus, muitas vezes, ele quer falar conosco, ele não quer, muitas vezes, o nosso sacrifício, ele quer o nosso coração. E é necessário nós compreendermos o dom de Deus e o amor de Deus por nós. Porque quando ele morreu por nós, todos nós éramos pecadores e não conhecíamos o Senhor, mas ele morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores. E hoje, o que nós precisamos é conhecer o Senhor, conhecer quem ele é e pedir a ele: dai-me a água da vida eterna, dai-me a água do teu Espírito, dai-me a água que a sede, que jamais eu terei sede. E o Senhor nos dará, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele é o Senhor dos senhores, porque ele nos ama e ele quer o nosso coração todos os dias. Amém? A paz do Senhor, fiquem com Deus.